Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos trabalhos do módulo de ITIL. Para começar, eu queria informar para vocês que todo o material que a gente vai trazer para vocês, ele está enquadrado no concurso da ISFESEX, na bibliografia, e são livros também de referência aí para a ITIL e os principais concursos, né? Então a gente tem, vocês já viram lá na, na plataforma, esses livros que eu indico lá e as referências deles, né? São excelentes livros, queria até um vídeo outro dia comentando sobre eles. E o material que a gente traz é baseado neles, os gráficos e tudo mais. Então vamos lá dar início aqui ao módulo de Linux. Nós vamos iniciar por uma introdução, tá, à biblioteca. E aí vamos pontuar aqui as características, né? O que é o ITIL, né? O ITIL é um conjunto de publicações de melhores práticas de gerenciamento de serviços de TI, tá? E aí ele é chamado de Information Technology Infrastructure Library, né? É um framework amplamente utilizado, tá? Ele foi criado pelo governo britânico e ao longo de muitos anos ele é desde a década de 80, né? Então ele foi sendo melhorado, novos guias foram criados, né, com orientações para a gestão da infraestrutura, né, através de diversos processos. O core o núcleo, né, do ITIL é você fazer uma boa gestão através de processos definidos, tá bem? Então ele é baseado em sugestões e orientações, guias de práticas de gestão da infraestrutura de TI, né, de serviços de TI. Atualmente ele está na versão 3, ele é um modelo em constante evolução. Então, como eu falei para vocês, ele desde a década de 80, que a versão 1 tinha 31 livros com guias, né, com orientações de práticas ali que eles vivenciavam no dia a dia e que foram documentando, né? E aí, ao longo do tempo, esses 31 livros, que eram 31 guias diferentes, desconectados, foram sendo compilados, né, até chegar à versão atual, que é a 3, com 5 livros. Né? A versão 2 tinha 7 livros. Ele é um modelo em constante evolução. Tá? Atualmente é baseado em 5 livros, como eu falei. Ele não é uma norma, então cuidado, pessoal. Os concursos eles cobram saber se vocês têm esse conhecimento. O ITIL ele é um guia de práticas, ele sugere, tá? Ele não é um padrão, ele não é uma norma, uma metodologia. Uma metodologia, uma norma é a ISO, tá? E a gente vai ver mais na frente que o próprio padrão ITIL, o próprio modelo de boas práticas do ITIL, ele deu origem ao ISO 20000, que a normatização de gerenciamento de serviços de TI, tá certo? Então, ele não é uma norma. Ele é um padrão aberto, ou seja, ele pode ser implementado sem a cobrança de licenças, tá? Ele não é proprietário, então isso é uma vantagem para ele, tá? Ele é orientado a processos, como eu falei para vocês. A gente vai estudar ao longo do curso todos os grupos de processos, que são 5, por isso 5 livros, cada um faz uma explanação, né, sobre os processos daquele grupo de processos, que faz parte do ciclo de vida dos processos da ITIL. Pode ser implementado em ondas sucessivas. Pessoal, o que são as ondas sucessivas? É interessante a gente pontuar isso aqui, que inclusive é um conceito bastante usado em gestão de projetos. Tá? Planejamento em ondas sucessivas. O que é? É você fazer a implantação em fases, tá? E a evolução daquela implantação, ela ou daquele processo, ela é gradual. Igual na praia, né? As ondas quebram, elas retornam um pouquinho e vão cada vez mais avançando, tá?
Então, essa é a filosofia da onda sucessiva, tá? E o White, ele se enquadra nisso daí, porque você pode implementar diversos processos que vão auxiliar a sua empresa. Diferentemente, por exemplo, de uma norma tipo a ISO 20000, que você deve implementar obrigatoriamente todos os processos, porque você vai ser auditado por isso. Tá? A ISO, como norma, e toda norma, ela precisa, se você for certificado em ISO, sua empresa, né, você tem que passar por um processo de auditoria para ganhar o certificado. E uma auditoria rígida. Já o White não. Ele é um padrão aberto, não tem essa rigidez de auditoria. Ele é sustentado por 5 estágios, né, ou 5 grupos de processos, que são o ciclo de vida dos serviços, e aí a gente vai estudar cada um deles detalhadamente ao longo do curso. Por que o White, né? O White, ele como uma solução para ajudar o gestor de uma infraestrutura de TI, ele auxilia na implementação de boas práticas de gestão, tá? E nas orientações de uma boa gestão. Então, vamos falar um pouquinho sobre os desafios, tá, que tem o gestor e que o White ele se propõe a auxiliar. Tá? Então, alinhamento da TI com o negócio. Então, o White ele faz parte da governança em si. Tá? E como uma solução de gestão, tá? De implementação de boas práticas de gestão, todos os processos eles auxiliam para que a infraestrutura da TI ela alcance níveis de qualidade, níveis de gestão dos serviços que auxilia, tá, na promoção do valor, na entrega do valor para o negócio. Tá? E, consequentemente, vai auxiliar, tá, a governança, tá? Porque na governança a gente tem a entrega de valor. O que a governança ela espera é que a parte de baixo, que é a gestão, ela forneça valor aos serviços. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre entre a governança e a gestão no capítulo 2. Tá? A ITIL, como eu falei agora há pouco, ela ajuda na geração do valor ao negócio, tá? Por meio da qualidade dos serviços, buscando continuamente essa qualidade. Ela integra, tá, a estratégia de serviço de TI às estratégias do negócio. Então, é um grande desafio você ter a gestão de uma companhia, de uma infraestrutura, e você está alinhado com a estratégia da empresa, porque a TI, a infraestrutura como atividade meio, ela deve estar alinhada para fornecer o valor dos produtos que a companhia vende, e para ela atingir essa qualidade, atingir esse valor esperado, tem que existir um alinhamento estratégico. Ela tem que estar preocupada com o atendimento da demanda que o negócio ele exige. E também a TI, por si só, ela não detém recurso financeiro. E os recursos financeiros, ela depende muito da estratégia da empresa. Então, é claro, a TI, como atividade meio, ela, como atividade de suporte, de dar garantias ao negócio, para o negócio funcionar, precisa de dinheiro, precisa de recurso financeiro para investir na capacidade, na melhoria da capacidade dos seus recursos, né? E assim melhorar a disponibilidade, segurança e etc. Só que ele precisa que a companhia, tá, ela tenha uma política, tá, que aí é o nível estratégico, né, o nível de governança, que olhe também para a TI, tá, como meio de fornecer esse valor ao negócio. Então é importante que a TI ela crie ferramentas que demonstre para a diretoria, né, para o conselho de administração da companhia, né, para quem está
fazendo a estratégia de negócio, que ela deve alocar recursos financeiros para essa atividade, tá? Para esses processos da gestão da TI. E a ITIL, ela facilita tudo isso daí, tá? Esse alinhamento, essa integração entre a gestão e a parte de cima, que é a governança, é a alta administração, tá bem? A TI, ela auxilia numa gestão otimizada para reduzir custos e reduzir os riscos, tá? E aí vale lembrar aqui, pessoal, que os riscos, eles não são somente negativos. Os riscos, o que é o risco? Risco é igual à probabilidade de um evento acontecer, tá? E aí, dentro da expectativa ali que um risco oferece, ele pode ser um risco positivo ou pode ser negativo. Normalmente, o pessoal fala muito no risco negativo, né? Então, o risco negativo é o risco de um incêndio ocorrer. Beleza, o risco positivo é o risco de eu ganhar na Mega Sena. Agora é lógico, esse risco, ele tem que ser avaliado com a possibilidade de gerar um impacto, né? Qual é o impacto? Existe uma matriz, né? A matriz de probabilidade e impacto, que toda avaliação de risco deve fazer. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, o risco de ganhar na Mega Sena, tá? Vamos construir uma tabela de avaliação, tá? Qual que é o impacto, tá? A probabilidade e o impacto. Se eu jogo na Mega Sena, existe uma probabilidade. A gente pode avaliar numericamente lá aquela proporção, né? Não sei quantos milhões, uma chance em 1 milhão. Essa é a probabilidade, tá? O impacto disso daí, o impacto vai ser excelente na minha vida. Eu vou ganhar na Mega Sena, pô, né? Então, agora, se eu não jogo na Mega Sena, a probabilidade é 0, tá? E o impacto também é nenhum, não é isso? Se nós formos avaliar a questão do risco negativo, tá? Então, por exemplo, um incêndio ocorrer, ou então, no nosso caso da TI, um servidor vir a dar um problema na placa-mãe e aquele servidor não está na garantia mais. Beleza. Se você for fazer uma avaliação de risco, qual que é a probabilidade e o impacto daquilo? Então, a probabilidade de acontecer, se você tiver alguma estatística que comprove ao longo dos anos os acontecimentos lá na sua empresa, você pode ter uma avaliação numérica, né, quantitativa. Senão você pode ter uma avaliação qualitativa, né, que é probabilidade alta, baixa, né, muito alta, aquela gradação lá, né, muito alta, alta, né, média, baixa, baixíssima. Então, tem que também diferenciar, pessoal, o que é uma avaliação qualitativa e quantitativa. A quantitativa é a quantidade, né? Seja ela financeira ou numericamente, né? Falando. E se for uma avaliação qualitativa, aí se refere a alto, baixo, né? É algo não funcional, né? Diz respeito muito à qualidade, algo subjetivo. Beleza. Então, o risco, tá? A gente avalia dessa forma, pode ser positivo ou negativo. Outra coisa também é que os riscos positivos são oportunidades. Falando em informática, em TI, então, você fazer uma avaliação de risco, que determinado serviço ele tenha um risco de ser melhorado, ou algum outro produto surgir, ou então um determinado problema, tá, vir a ocasionar uma situação que a gente visualiza uma oportunidade, tá, aquilo ali pode ser positivo. Se você olhar com uma perspectiva boa, que você pode tirar aquela experiência como algo positivo. Então, você pode avaliar dessa forma. Tá? Eu só queria demonstrar isso aí. Então, são oportunidades de melhoria. Tá? A ITIL ajuda a justificar os investimentos. Aí é aquilo que eu falei para vocês, de você... A TI não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o dono do negócio, é a área estratégica, é a alta direção, que vai alocar os recursos financeiros para a área de TI. Por exemplo,
Você faz um estudo para um plano, tá? Um plano diretor da TI, tá? O PDTI. E esse plano, lógico, ele está alinhado com o PET, né? Que é o planejamento estratégico da TI. Ocorre que nesse plano diretor você vai colocar lá suas necessidades financeiras e recursos financeiros para o ano de 2016, para o ano de 2017, 2018. Vai depender do tempo, da linha do tempo que você definiu. E aí a companhia, tá? A alta administração vai fazer a governança necessária para que aqueles recursos sejam alocados para a área e a área de TI, né, a gestão, consiga administrar, tá, gerenciar e manter os recursos necessários para continuar fornecendo o valor que a companhia ela precisa para continuar viva, né, em termos de TI. Tá? Vamos lá. O ITIL ajuda a diminuir a complexidade técnica por causa da gestão do conhecimento, né? Então você cria uma base de conhecimento muito grande quando você implementa os processos da ITIL. Tá? Você vai ter lá de repente um sistema, o Service Desk. Então você pode ter ao longo do tempo registros de como são resolvidos os problemas num primeiro nível lá do Service Desk. Você pode ter uma base de conhecimento, tá? Dos problemas, dos incidentes, a base de dados de configuração da rede, da infraestrutura, né? Com todos os componentes da infraestrutura, tá? São os itens de configuração. Então isso aí gera uma base de conhecimento e todos esses itens de configuração, todos os chamados, tá? As pessoas vão estar integradas, tá? Vão estar interconectadas. E isso aí ajuda a diminuir essa complexidade. O ITIL ajuda a incrementar a produtividade através disso que eu falei para vocês. A gente pode ter diversos processos interconectados, pessoas interconectadas, tá? Para dar suporte a esses processos. E aí acaba que essa produtividade ela é aumentada. Joia? Um exemplo bem simples aqui é quando você abre um chamado técnico por uma ferramenta de Service Desk, por exemplo, que está coletando ali todos os pedidos de atendimento, seja para os incidentes ou então para requisições de serviço, troca de senha, alteração, instalação de software, enfim. Se você não tiver isso aí, já imaginou aquela situação caótica de você ter duas pessoas que saem com a mesma missão de resolver um problema do usuário num outro departamento. Aí chegam os dois técnicos lá, e aí, o que você está fazendo aqui? Eu vim para resolver o problema. Mas você não tem nenhuma. Se você tivesse uma ferramenta para que cada um tivesse alocado numa atividade, quando o outro olhasse, opa, o outro técnico já foi lá fazer aquele atendimento. Então eu vou já verificar outra coisa. Tá? Então esse é um exemplo aí trivial que ajuda a manter essa produtividade, né? Essa integração entre as pessoas. Ajuda a manter a segurança nas informações, tá? Que é um desafio. Minimiza os impactos na disponibilidade dos serviços. Então, é claro, a gente pode estar fazendo avaliações de riscos e fazendo aquela matriz lá de probabilidade e impacto, né? Principalmente na disciplina lá de disponibilidade que a gente tem lá do desenho, né? Tem um dos estágios do ITIL, que é o desenho de serviço. Então, tem um processo lá que é o de disponibilidade de serviço. Então, a gente faz essa avaliação. A gente precisa ter o estudo dos riscos para que a disponibilidade, tá, ela esteja o mais alta possível. Essa é a garantia, a necessidade do negócio, né? Então, também a ITIL ajuda a responder rapidamente às necessidades do cliente, seja através de requisições,
através de incidentes que devem ser rapidamente solucionados, ajuda a justificar e facilitar mudanças culturais de gestão de serviços de TI. Então, o que acontece é o seguinte, a TI ela não tem dinheiro, mas ela precisa que a alta administração, tá? Ou seja, a governança, quem faz a governança, quem governa a companhia, ela saiba das necessidades. Tá? Ocorre que é muito difícil você, às vezes, ter o comprometimento para a área de TI, tá? Porque existem outras áreas de interesse que o governante da empresa, ele também tem que olhar. Então, ele tem que olhar a parte do financeiro, que cuida de outras, todo o recurso financeiro da empresa, onde alocar esses recursos financeiros. Ele tem que olhar para os recursos humanos, ele tem que olhar para a parte logística da empresa. Isso eu estou falando lá em cima, a alta administração da empresa. Tá? Então, a TI ela tem que justificar bem, tá? Que os investimentos são necessários na TI. E ela precisa estar tendo esse alinhamento. Tá? Com relação a justificar essa mudança cultural, tá? A TI ela passa a ter uma visibilidade quando adota o ITIL. Tá? As pessoas envolvidas, não somente tecnicamente, mas as pessoas que veem a TI de fora, né? Visualizam a gestão mais organizada, os atendimentos são mais organizados, são mais efetivos, são mais rápidos, né? Porque existe essa gestão. Então, outra coisa também relacionada é que, como existe um esforço da TI, da gestão da TI, em implantar essa metodologia, perdão, metodologia não, que o ITIL não é metodologia, essas boas práticas, então, como tem esse engajamento, a companhia, automaticamente, através da sua direção, tá, que patrocina isso, acaba que visualiza nisso aí algo sério. Então, com algo sério, tem um comprometimento dos outros setores, tá, em aceitar essa mudança cultural, certo? Então, você fazer a mudança de mentalidade de alguns setores é muito complicado, né? É igual você implantar um novo sistema onde um departamento já está usando um sistema antigo que resolve o problema deles, mas que de repente precisa ser mudado por causa de legislação, ou então nem atende mais a necessidade, mas os usuários gostam de usar aquele sistema. E você mudar isso daí é complicado porque mexe na atividade dele ali e culturalmente eles não estão muito acessíveis à mudança. Mas o ITIL, por ser uma ferramenta, ser um padrão de boas práticas, que pode ser implementado em ondas sucessivas, lembra lá? Aos poucos, e que se patrocinado, se houver um engajamento da parte de cima em demonstrar, tá? ou ordenar que dentro da companhia o ITIL vai ser implantado para facilitar a vida de todos, e a ITIL vai demonstrando isso ao longo do tempo, então isso é excelente. Todos passam a ver aquele modelo, tá? De boa gestão de práticas, tá? Como sendo um padrão interessante. Tá? E aí essa é a questão da mudança cultural que o ITIL ele ajuda. Continuando ainda porque o ITIL, tá? Ele oferta serviços confiáveis e de alto padrão, alto valor para o negócio. Ele controla e gere todos os serviços disponíveis e em níveis satisfatórios, tá? De disponibilidade, capacidade, continuidade de serviço e segurança. Então, são processos, são disciplinas do ITIL, cuidar da disponibilidade, capacidade, tá? Segurança, continuidade do negócio em caso de catástrofe. Então, tem que prever ali como continuar o negócio.
Então, essa preocupação do ITIL em fornecer processos de gestão para que essa qualidade no fornecimento de serviço ela seja possível, é o que torna o ITIL interessante e motivação principal, tá, de você justificar ele e implementar ele na sua companhia. O ITIL ele implementa novos serviços, ele auxilia, tá, na implementação de novos serviços, tá, e a modificação, né, maximizando o valor para o negócio. Então, quando você vai colocar um novo serviço no ar, você tem que fazer uma avaliação de impacto, uma avaliação de risco, né, que vai estudar ali a probabilidade de impacto, seja positivo ou negativo, daquele novo serviço. Porque ele pode, sim, vir a afetar outros serviços que já estão no ar. E os novos serviços, eles devem, e os serviços antigos, né, não podem ser afetados com a instalação ou a implementação de um serviço novo. E o ITIL, ele fornece essa possibilidade, né, com a gestão de mudança. Tá bem? Então, o ITIL, ele auxilia na mitigação dos riscos, as mudanças, justamente isso que eu falei agora há pouco. E isso, pessoal, tudo é relacionado aos desafios da TI, que o ITIL ajuda. E aí, isso é o motivo do porquê o ITIL ele é interessante. Melhoria contínua da qualidade dos processos. Então, o ITIL ele tem essa visão do PDCA, né? Ele tem a estruturação, né, de melhores práticas, auxilia essa implementação, tá, através de comparações nos serviços. Então, se você quer implementar melhores práticas, tá, a qualidade dos serviços de forma contínua, sempre melhorando eles, e o ITIL ele fornece essas boas práticas, para que você tenha efetividade, você tem que medir. Então, um dos pilares do ITIL é que ele é gerido por processos. Ele fornece processos, guias de boas práticas de processos, de como você deve conduzir, tá, os processos de gestão. E aí, todo o processo ele tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída. Essa saída, todo o processo deve gerar um produto ou um serviço que possa ser mensurável, possa ser contado. E aí a gente pode utilizar esses benchmarkings, tá, para fazer essas comparações e aumentar a qualidade, caso a gente verifique que existe uma oportunidade de melhoria ali, tá, ou correções a serem feitas. Joia? E o ITIL ele é um guia de ideias, né? O ITIL ele facilita a comunicação através da padronização de termos. Então, todo mundo dentro da infraestrutura, dentro da TI, vai estar conversando uma linguagem única, tá, de incidentes, geração de problemas, service desk, né, como função. E esse azeitamento vai fazer com que todos os processos andem de forma mais rápida, tá, de forma mais otimizada, porque a comunicação está fluindo de maneira correta. Joia? Melhora o relacionamento entre o cliente e o servidor. Desculpa, o cliente e o fornecedor. Tá joia? Porque o principal objetivo da ITIL é o fornecimento do valor do negócio, o valor do serviço que é fornecido ao negócio. Tá? Então, como um modelo ali de boas práticas para fornecer um determinado serviço, aumentar essa qualidade nos serviços, tá? É lógico que essa comunicação entre o cliente e o fornecedor vai estar mais azeitada, né? A TI como fornecedor, né? A TI como fornecedor e o cliente como o comprador daquele serviço, daquele produto. Tá? Também tem um azeitamento entre a TI como cliente
de um fornecedor de serviço, um terceiro, que forneça um serviço, por exemplo, de suporte especializado a servidores, suporte de impressoras, enfim, essa comunicação, esse relacionamento fica muito melhor. Continuando, tá? Sobre o porquê implementar ITIL, ajuda também, né, o estabelecimento de processos interrelacionados que suportam um ao outro. Então, o ITIL, como guia, ele fornece diversos processos, processo de gestão de incidentes, processo de gestão de problemas, processo para gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de mudança. Então, alguns desses processos estão interrelacionados. Por exemplo, o processo de gestão de problemas. Você não tem a causa raiz de um determinado problema que está gerando uma indisponibilidade. E aí o que vai acontecer? De repente, você encontra a causa raiz, aquele caso foi levado para a gestão de problemas. Então, um especialista ali avaliou aquele problema e identificou: esse problema está sendo ocasionado por causa de um patch de segurança que deve ser instalado e não está no servidor. Beleza. Agora, vamos instalar esse patch de segurança. Agora, a gente tem que entrar com outro processo, que é relacionado ao gerenciamento da mudança. Por quê? Você tem que avaliar se aquele patch que está sendo sugerido pelo gerenciamento do problema, que identificou a causa raiz daquele problema, agora ele é um erro conhecido, só que deve existir a implementação daquela mudança. Tá? Então aí já entra uma avaliação, um estudo para dizer se aquela mudança que vai ser realizada, ela vai ter um impacto negativo em outros serviços. Então vai ser feita essa avaliação. Então notem que já é um outro processo que vai ser realizado. Verificando se não tem nenhum impacto, ou então se existir um impacto para outros serviços, ele seja mitigado antes de ser colocado em produção. Então, o que vai acontecer? Vai ser feito o estudo, e aí entra a questão do processo de liberação, onde a gente vai estudar como é a melhor forma de implementar efetivamente aquela mudança que foi plotada, que foi visualizada pela gerência, pela gestão lá de problema, que passou para mudança, para avaliar impacto, e que aí depois vai solicitar que seja feito um pacote de implementação para aquilo entrar em produção. Então, notem aí que todos esses processos estão interrelacionados. Tá? E o ITIL, ele como um modelo ali de boas práticas, ele fornece essa gestão aí integrada dessas áreas, desses processos. Tá bem? E é um grande desafio. Tá? Você tem uma companhia que você tem uma infraestrutura, que você mantém diversos serviços e que você possa tá gerando valor para o negócio através dos serviços, tá? Fornecendo serviços de qualidade. Tá bem? Outra característica aqui torna a TI, tá, o ITIL, mais profissional e com uma abordagem mais corporativa. Isso aí, inegavelmente, acontece, né, pessoal? Então, também, o ITIL auxilia na alocação de recursos de TI para otimizar resultados para seus clientes. Então, a infraestrutura, tá, ela tem os seus serviços e precisa que o gestor ele se preocupe na alocação de recursos, seja ele financeiro, seja ele de pessoas, tá, ou de ferramentas, para que os serviços sejam mantidos em qualidades, em níveis de qualidade satisfatório. Em níveis, por quê? Porque a gente lembra lá do acordo de nível de serviço, o acordo de nível operacional. Então, você fornecer um serviço de qualidade, você pode chegar num nível de excelência, mas você tem que se preocupar com manter esse nível de excelência. E aí você precisa ter níveis mínimos
tá? Para você poder medir. Então, um serviço que você fornece na TI, seja qual for, você tem que definir níveis que você qualifique como sendo níveis satisfatórios, de qualidade, e que seja acordado entre as partes. Que partes? Entre a TI e quem usa, que é o cliente. Tá? Quem compra aquele serviço, né? Quem compra a ideia de usar aquele serviço ali, que são os clientes. Beleza? Então, você fazer isso daí é um grande desafio, você alocar recursos financeiros, pessoas para determinadas áreas, para manter essa infraestrutura funcionando e com qualidade, né, para gerar valor ao negócio. Também a TI, o ITIL, né, ajuda a TI no fornecimento dos resultados esperados. Então, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Qualquer serviço, você deve ter um nível que você define como satisfatório, né? A gestão deve definir um nível satisfatório de funcionamento, fazendo aqueles acordos de nível de serviço, que é o acordo entre a TI e o cliente, para que você tente sempre alcançar aquela qualidade. Ou se você já alcançou, você mantenha aquele nível ali satisfatório. E isso é um grande desafio. Isso é você ter a capacidade de ter esse nível de serviço, é o que é o esperado, né? São os resultados esperados que você sempre tem que alcançar. Todo o processo, pessoal, ele é uma entrada, tem um processamento, as atividades ali daquele processo, e tem uma saída. Essa saída ela vai ser analisada. E você pode ter que analisar algo que é o esperado, né? São os resultados daquele processo que devem ser esperados. Então, por exemplo, o processo de gerenciamento da liberação. O que é o esperado? É que você libere um pacote de atualização, de uma mudança na sua infraestrutura, que tenha um nível satisfatório de qualidade. Lógico, porque você foi fazer avaliações de riscos, né? Avaliar a mudança, você verificou a probabilidade e o impacto, né? O negativo que possa ocorrer naquela mudança. E aí, é lógico que você já tem uma ideia do que é o que vai ser o resultado daquilo, tá? E você vai ter que liberar e implantar uma determinada mudança na sua infraestrutura, seja ela qual for, desde adicionar um serviço novo ou modificar um que já está operando. Quando você vai implementar de fato, o esperado é que esteja no nível satisfatório da qualidade que você fez aquela expectativa, né? Você visualizou aquela expectativa. Tá? Então, aquilo é esperado já. Se não for atingido o que era esperado, aí você vai ter que ter uma oportunidade de mudança ali. Tá? É o PDCA. Você planejou fazer aquela liberação, aquela implantação, você executou, você verificou se aquilo que saiu, aquilo que foi implantado era o esperado e está em níveis satisfatórios. Tá? Depois disso, caso tenha alguma inconformidade, você vai avaliar aquilo ali, que é o EC, né? É o agir. Você vai verificar, tá? Você vai agir para que aquelas imperfeições elas sejam mitigadas ou corrigidas numa próxima implementação. Tá? Porque ali foi uma oportunidade de melhoria. Então, se você implantou, por exemplo, instalou um software na rede, tá? Você viu o erro que ocorreu, da forma como você conduziu aquele processo, e aí você solucionou já, beleza, não tem mais como, o leite já está derramado, impactou outros serviços, impactou o negócio, o cliente, ok. Tem uma oportunidade aí, tá? A gente fez o planejamento, executou, a gente verificou que teve inconformidade e tem uma oportunidade de melhoria. Agora a gente vai agir
para que na próxima vez que a gente for implementar soluções parecidas, que sigam o mesmo rito daquele processo, a gente não peque, não faça mais aquele erro lá. Essa é uma oportunidade, porque a gente se preocupou com o que era esperado, tá? Na avaliação, nos níveis de qualidade que a gente tem como meta atingir. E aí é lógico que aí entra na seara da previsibilidade, né? E minimização de riscos. Então, você fornecer algum serviço, qualquer que seja, e você esperar a saída que seja no nível satisfatório de qualidade, de funcionalidade, é lógico que você tem que ter avaliado, tem a previsibilidade, tá? Porque você está avaliando, e você tem que avaliar os riscos também, tá? Que tem todo esse processo, tá? E aí, é lógico, a gente entra naquela questão da matriz, né, de probabilidade e impacto. A probabilidade de acontecer algo de errado no meio do processo ali, e os riscos que incorrem de aquilo acontecer. Por exemplo, digamos que você avaliou que você precisa implementar um patch de segurança, tá? E aí vamos avaliar o impacto e a probabilidade, tá, disso acontecer. Então, a probabilidade de acontecer alguma falha no meio ali do processo e crashar ali, dar algum erro, tá? Em 80%, deu um erro ali e vai gerar alguma indisponibilidade. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Tá? E qual que vai ser o impacto? Tem como dar um rollback nesse processo? Então, você tem que avaliar isso daí. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, bem interessante, que aconteceu uma vez no banco onde eu trabalhava. Foi feita uma atualização no banco de dados, o desenvolvedor ele fez um script ali para fazer uma atualização numa tabela gigantesca de milhões de registros. E aí, o que ocorreu? Passou 3 dias executando esse update, tá? E aí essa atualização gerou um log. Esse log era gigantesco. O que estava acontecendo? O processo não terminou, o disco encheu todo. E aí, quando encheu, o processo parou, porque não continuou gerando log. E aí foi uma catástrofe só. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que o banco de dados, para ele manter a integridade, ele faz esse registro de log para o rollback dele. Tá? Então, o que vai acontecer? O desenvolvedor, quando fez o script, ele não previu ali checkpoints para poder gravar no disco e ele não precisar ter que retornar tudo aquilo. E aí ele passou 3 dias para poder dar o erro. Tá? Deu erro porque encheu o disco. E aí o rollback dele, quantos dias vai durar o rollback dele? Também 3 dias, pô. Porque vai voltar tudo, né? Então, outro problema que surgiu é que não conseguia dar o rollback porque não tinha espaço mais para a operação de rollback. Olha só o nível de catástrofe, né? Talvez se tivesse feito a avaliação de mudança e avaliado a probabilidade de acontecer um erro, porque o disco poderia encher, né? E qual que seria o impacto disso, talvez não tivesse acontecido. Mas quando aconteceu, foram feitas outras atividades ali para resolver o problema, e o problema foi resolvido. Mas essa experiência foi uma oportunidade. Para quê? Para que não ocorresse novamente no futuro. Porque ficou bem definido e claro, tá? E desenhado ali como não fazer uma atualização, tá? Numa tabela de milhões de registros que gere um processo de vários dias e que, porventura, possa estourar o disco ali. Tá? Então, a avaliação de risco, você vai avaliar, tá, olha, existe a possibilidade do disco encher, beleza. Vamos resolver como? Para que esse risco não ocorra. Vamos aumentar a capacidade do disco, porque já pode prever que pode encher tanto que a gente vai colocar lá um espaço suficiente prevendo isso aí. Ah, não, vamos fazer um checkpoint em partes ali do script, beleza.
você já está tratando, tá? Porque você avaliou os riscos e você está vendo que a mudança que é necessária precisa ser feita, ajustes ali. Ótimo. Tá? E você, na avaliação da probabilidade de impacto, você tem a visão, tá? A previsibilidade de estudar a forma de voltar, né? Como é que vai ser o rollback? Eu vou implementar um patch de segurança, mas eu tenho como desinstalar ele? Se der problema em outro serviço, como é que vai ser para remover, para mitigar isso daí rapidamente? Isso aí faz parte, é um grande desafio da infraestrutura, de você manter uma infraestrutura, e o ITIL, ele ajuda nessa parte. Tá? Pessoal, vamos fazer um intervalo aqui. Não, deixa eu falar um pouquinho mais, só para completar aqui, por que não ITIL? Tá? Desculpa, o que não é o ITIL? Tá? O que não é o ITIL? O ITIL não é uma metodologia, tá certo? Ele não é uma norma. Norma, ele leva em consideração que você tem que implementar processos rígidos, processos que vão ser auditados. O que é uma norma? Por exemplo, a ISO 20000. A ISO IEC, né? 20000. É uma norma. Então, como norma, você tem processos muito rígidos, você tem que implementar todos e serem auditados. O ITIL ele não contém mapas detalhados dos processos. Ele é um guia de orientação de boas práticas. Ele vai dar sugestões, vai te dar ideias para que você possa implementar. E essas ideias são livres, são flexíveis, porque o ITIL não é proprietário, ele é aberto. O ITIL ele não fornece instruções de trabalho, ele não chega nesse nível de detalhe. Ele independe de tecnologia e arquitetura para você implementar. Tá? E o ITIL não diz o que fazer, tá certo? Por isso que ele não diz instruções de trabalho. Ele vai te orientar nos seus processos, dizendo, olha, você pode implementar o processo de gestão de liberação ou de gestão de mudança. E aí, na gestão de mudança, você vai poder avaliar impacto, tá? Probabilidade dos riscos acontecerem, tá? Para mitigar esses riscos negativos, ou eliminá-los, ou então visualizar oportunidades, tá? Que são os riscos positivos. Tá bem? Por isso que o ITIL ele não diz o que você deve fazer. Você deve fazer isso daqui. Entendeu? Ele orienta. Tá? Então, esses itens aí que eu falei para vocês, não é ITIL, tá? Ele não é metodologia, não é uma norma, ele não traz um mapa detalhado das atividades, dos trabalhos que devem ser feitos, tá? E ele é independente de tecnologia, tá beleza? Então vamos fazer um intervalo aqui e aí vou retornar com a outra parte aí, tá joia? Valeu!